Você sente que algo mudou no seu corpo, mas ninguém te explica direito por quê? Já percebeu secura vaginal, desconfortos estranhos ou uma queda repentina na libido, mas toda vez que tenta falar sobre isso dizem que é normal da idade? Pois é. Mas e se eu te dissesse que não só isso pode ser tratado, como também que o silêncio ao redor desses sintomas está te impedindo de viver com mais prazer, saúde e autoestima? Hoje você vai entender o que está por trás desses sinais, o que muitos médicos evitam dizer abertamente e o que você pode começar a fazer agora. Se alguma parte desse vídeo tocar em algo que você está vivendo, conta nos comentários. Compartilhar sua experiência pode ajudar outras mulheres a não se sentirem sozinhas. Agora respira fundo, porque o que vamos conversar hoje pode mudar a sua forma de enxergar o seu próprio corpo. Aos 40, 50, 60 anos, o corpo da mulher passa por transições profundas. Mas o mais assustador é o silêncio ao redor dessas mudanças. A sociedade ensina desde cedo que a juventude é o auge da mulher. E depois disso, ela deveria simplesmente aceitar o declínio. Mas essa narrativa é perigosa, e o primeiro passo para enfrentá-la é entender o que realmente está acontecendo por dentro. Secura vaginal, por exemplo, não é apenas um incômodo físico. Ela impacta o emocional, a autoconfiança, a vida sexual e até os relacionamentos. Muitas mulheres acreditam que isso é apenas falta de hormônio. E embora os hormônios realmente tenham um papel nisso, o buraco é muito mais embaixo. A queda de estrogênio comum a partir do climatério afeta diretamente a lubrificação vaginal, a elasticidade da mucosa e o desejo sexual. Mas o que quase ninguém fala é que isso também influencia a saúde urinária, a proteção contra infecções e a microbiota íntima. Ou seja, não é só uma questão de estar seca, é sobre o quanto isso altera a sua qualidade de vida. Algumas mulheres começam a evitar relações íntimas, sentem dor, passam a ter vergonha de falar sobre o assunto com o parceiro e muitas até param de se tocar, de se conectar com seu próprio corpo. Tudo isso cria um ciclo de repressão, silêncio e sofrimento. E por que isso acontece? Porque fomos ensinadas a não falar de sexo depois dos 40, como se o prazer tivesse prazo de validade, como se, ao entrar na menopausa, a mulher perdesse não só a fertilidade, mas também o direito de se sentir viva, desejada e conectada com seu corpo. A falta de libido, então, é vista como algo natural. Mas o que ninguém te conta é que pode ser sinal de muito mais do que alterações hormonais. Pode ter relação com estresse crônico, alimentação pobre em nutrientes, sono de má qualidade, disfunções da tireoide e até traumas emocionais não resolvidos. O corpo feminino é sensível e complexo e tudo está interligado. Você já parou para pensar se está se cuidando ou apenas sobrevivendo? Porque essa diferença muda tudo. Quando você se olha no espelho e sente que algo está errado, esse incômodo não está aí à toa. É o seu corpo tentando chamar sua atenção. E muitas vezes ele começa com esses sinais sutis, desconfortos íntimos, alterações no humor, cansaço persistente, insônia, irritabilidade, perda do desejo. É como se o organismo gritasse: "Ei, olha para mim, eu preciso de atenção!" E o mais triste é que, por falta de informação e acolhimento, muitas mulheres ignoram esse chamado. Mas ignorar os sinais não apaga o problema. Ao contrário, piora. Mulheres que passam anos sem tratar a secura vaginal, por exemplo, podem desenvolver atrofia genital, infecções urinárias recorrentes, dor crônica e até perda da libido de forma mais profunda. E tudo isso poderia ser evitado com orientação adequada. Compreender o papel do estrogênio, por exemplo, é essencial. Ele atua em mais de 400 funções do corpo. Não é só sobre reposição hormonal. É sobre entender que o estrogênio regula desde o colágeno da pele até o humor e o desejo sexual. Ele é o guardião da saúde feminina. E não, você não precisa aceitar o sofrimento como se fosse destino.
Existem tratamentos eficazes para todos esses sintomas, mas é importante buscar profissionais que realmente ouçam, que valorizem o que você sente e que não minimizem sua dor. A saúde íntima não pode mais ser tabu. Você merece informação clara, apoio e liberdade para tomar decisões sobre o seu próprio corpo. Inclusive, muitas mulheres melhoram significativamente sua qualidade de vida ao mudar hábitos simples, alimentação anti-inflamatória, prática de exercícios leves, suplementação adequada e, sim, terapia hormonal bioidêntica quando bem indicada. Mas para chegar até esse ponto, é preciso quebrar a primeira barreira: a vergonha. Muitas mulheres nem sequer falam com a ginecologista sobre a falta de libido ou desconforto nas relações. Guardam para si, acreditando que é algo bobo ou, pior, que acontece com todo mundo e não tem solução. Só que tem. E começa pela coragem de buscar informação, de ouvir seu corpo e de falar abertamente sobre isso. A saúde íntima é parte vital da saúde geral. E silenciar o corpo é silenciar a própria essência. Você já parou para pensar por que ninguém te explicou essas coisas antes? Por que ninguém te alertou que a menopausa não é apenas um fim, mas um recomeço? Porque por muito tempo, o corpo da mulher foi um território negligenciado, reduzido à reprodução ou à estética. Mas isso está mudando. A nova revolução feminina começa quando entendemos que temos direito ao prazer, à saúde e ao bem-estar em todas as fases da vida. Não importa se você tem 40, 50, 60 ou mais, ainda é tempo de se cuidar, de recuperar a conexão com seu corpo e de viver com plenitude. E sabe o que é mais? Não se trata só de libido, trata-se de energia vital. Quando o corpo volta a se equilibrar, você percebe mudanças em todas as áreas da vida. O humor melhora, o sono se regula, a autoestima floresce e a sensação de bem-estar se torna constante. Isso não é um sonho distante, é possível e começa com o passo que você está dando agora, buscando informação. Compartilhe esse vídeo com outras mulheres. Juntas podemos romper o silêncio e construir uma nova forma de viver a maturidade, com mais consciência, liberdade e prazer. Agora que você entendeu a raiz por trás de tantos sintomas ignorados, na próxima parte, vamos explorar soluções práticas, hábitos que você pode adotar hoje mesmo e tratamentos que realmente fazem a diferença. Sem promessas milagrosas, mas consciência, acolhimento e verdade. Agora que você já entendeu como esses sintomas, como secura vaginal, desconforto e queda de libido, são sinais reais e importantes que o corpo feminino dá, chegou a hora de falar sobre o que realmente pode ser feito. Porque sim, há soluções e você não precisa viver com esse incômodo. A primeira coisa a entender é que saúde íntima não se trata apenas de hormônios. Ela depende de um cuidado integral, corpo, mente e hábitos diários. E é aqui que muitas mulheres encontram a virada de chave. Vamos começar pela base, alimentação. Você sabia que existem alimentos que ajudam a manter os níveis hormonais mais equilibrados? Por exemplo, sementes de linhaça, ricas em lignanas, são poderosos moduladores hormonais naturais. Aumentar o consumo de gorduras boas, como azeite de oliva, abacate e castanhas, também favorece a produção de hormônios sexuais. Além disso, diminuir alimentos ultraprocessados e inflamatórios, como açúcar, farinha branca e frituras, é essencial para reduzir o estresse do corpo, inclusive o estresse que afeta sua libido e lubrificação natural. Outro ponto fundamental é o movimento. Mulheres que praticam exercício físico com regularidade tendem a ter níveis mais equilibrados de estrogênio, melhor circulação na região pélvica e menos sintomas relacionados à menopausa. E não precisa ser academia. Caminhada, dança, pilates, alongamento, tudo isso já traz ótimos efeitos. O exercício libera endorfinas, melhora o humor e ajuda na autoestima. E uma mulher com autoestima em dia sente mais desejo, mais energia e mais prazer com o próprio corpo. Agora, vamos falar de algo que muitas evitam: masturbação consciente. Tocar-se não é pecado, é autocuidado.
Manter a circulação ativa na região íntima ajuda na lubrificação, preserva o tônus vaginal e ainda contribui para liberar tensões. Quando você se conhece, se respeita e se permite sentir prazer, seu corpo responde com mais vitalidade. A sexualidade depois dos 40 pode ser ainda mais intensa, mas para isso você precisa se reconectar consigo mesma. Sozinha ou acompanhada, o prazer precisa voltar a ser uma prioridade e não uma vergonha. E quanto aos tratamentos? Aqui vai um ponto importante. Terapia hormonal não é vilã. Muitas mulheres têm medo de usar reposição por causa de mitos antigos, mas a medicina evoluiu. Hoje, com acompanhamento médico especializado, é possível usar hormônios bioidênticos com segurança, tanto via oral quanto vaginal. Existem também cremes vaginais de estrogênio de baixa dosagem, que ajudam diretamente na lubrificação, na elasticidade da mucosa e no alívio da dor nas relações. E o mais incrível é que esses tratamentos, quando bem indicados, trazem de volta não só o conforto físico, mas a alegria de viver com prazer novamente. Mas a transformação não para aí. O sono é outro fator-chave. Dormir mal desregula o cortisol, o hormônio do estresse, e quando o cortisol sobe, a libido despenca. Muitas mulheres na menopausa relatam insônia, o que alimenta um ciclo vicioso de exaustão, irritação e baixa energia sexual. Melhorar a higiene do sono, desligar telas antes de dormir, reduzir a cafeína à noite, manter horários fixos, pode parecer simples, mas faz uma diferença imensa na qualidade de vida e na saúde íntima. E claro, não podemos nos esquecer da saúde emocional. Traumas antigos, culpas, vergonha do próprio corpo, conflitos nos relacionamentos, tudo isso influencia diretamente a forma como você vive a sua sexualidade. Buscar apoio psicológico ou terapias integrativas pode ser a chave para destravar o desejo e se reconectar consigo mesma. Muitas mulheres só percebem o quanto estavam reprimidas quando começam a falar sobre o que sentem. E quando essa conversa se abre, o corpo responde, porque corpo e mente estão profundamente ligados, sempre estiveram. É importante lembrar que cada mulher é única, não existe receita pronta. O que funciona para uma pode não funcionar para outra, mas o que todas têm em comum é o direito de serem ouvidas, de serem respeitadas e de receberem cuidado com dignidade. Os sintomas que você sente não são exagero, frescura ou sinal de fraqueza. Eles são legítimos, reais e tratáveis. E quanto antes você assumir as rédeas da sua saúde, mais cedo vai se sentir plena de novo. Muitas mulheres que passaram anos em silêncio relatam que, após começarem o tratamento adequado, voltaram a se sentir vivas, que redescobriram o prazer, o toque, o desejo, que reconstruíram sua autoestima. Isso não é milagre, é o poder da informação certa, do cuidado consciente e do respeito ao próprio corpo, e isso está ao seu alcance. Hoje, você deu um passo importante. Ao assistir este vídeo, você se colocou como protagonista da sua história. E não há nada mais bonito do que uma mulher que se reconecta com seu corpo, com sua essência e com o seu direito ao prazer em qualquer idade. Porque envelhecer não é o fim da linha. É um novo começo, cheio de possibilidades, descobertas e liberdade. Se esse conteúdo tocou em você de alguma forma, compartilhe com outras mulheres. Vamos quebrar o silêncio, abrir espaço para conversas reais e cuidar umas das outras. O seu corpo é sagrado e você merece viver com plenitude, agora e sempre.